Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para divulgar um canal que eu gostei muito, do Eustáquio 544. É isso aí, se você digitar no YouTube canal Eustáquio 544, você vai ver uma série de vídeos e convido você a conhecer o canal e se inscrever. Muito legal. Ele fez um... Bom dia! Hoje são 4 de março de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Petrobras, no Rio de Janeiro. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Sesgran Rio. Veja a questão aí. Temos o seguinte texto. Muitos representantes da classe política precisam compreender melhor o que é o chamado caminho do bem, magistralmente descrito por Aristóteles, bem como o que é a ciência do bem comum. Dessa forma, certamente agiriam de maneira muito mais comprometida e responsável. Fecha aspas aí. E aí vem a questão. A expressão assinalada pode ser substituída sem alteração de sentido por dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Você vê aí que ela traz um texto. E nesse texto, uma palavra aí, duas palavras em destaque. Dessa forma. Veja aí. Dessa forma, aí a última palavra no final do texto. Dessa forma, certamente agiriam de maneira muito mais comprometida e responsável. Então a palavra aí em destaque é dessa forma. Muito bem. E o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traga uma palavra que vem a substituir a expressão dessa forma. Entendeu? Você vai substituir as duas expressões aí, duas palavras, dessa forma no texto, por uma que está em apenas uma opção. É uma substituição correta, sem mudar o sentido da oração. Certinho, gente? Então procure aí a única opção em que a palavra contida nessa opção venha a substituir, sem alteração do sentido da oração, as expressões dessa forma. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, vamos resolver a questão aí. Vou ler novamente o texto. Muitos representantes da classe política precisam compreender melhor o que é o chamado caminho do bem, magistralmente descrito por Aristóteles, bem como o que é a ciência do bem comum. Dessa forma, veja aí, certamente agiriam de maneira muito mais comprometida e responsável. Então vamos pegar a expressão dessa forma aí. Ela traz um modo, não é? Veja, alguém aí no texto está dizendo que os políticos deveriam compreender melhor o chamado caminho do bem, que os políticos deveriam entender melhor a ciência do bem comum. Se os políticos fizessem isso, certamente agiriam de maneira muito mais comprometida e responsável. É o que o texto está trazendo aí. Então veja essa expressão dessa forma. Eu posso substituir desse modo. Ou seja, se os políticos compreendessem melhor o chamado caminho do bem, desse modo, certamente agiriam de maneira muito mais comprometida. Viu aí? Essa expressão, dessa forma, significa aí, traz a ideia de modo, dessa maneira. Se eles agissem dessa maneira, se eles agissem assim, os políticos, viu aí? Então vejamos as expressões aí nas opções. Vejamos a opção A, se encaixa aqui. Então aí diz que os políticos deveriam compreender melhor o caminho do bem, a ciência do bem comum. Agora vamos substituir dessa forma por assim, na opção A. Assim, vírgula, certamente agiriam de maneira muito mais comprometida e responsável. Assim, essa expressão assim traz o modo aí também. Ela substitui com exatidão as palavras dessa forma. Então, dessa forma que está aí no texto, vírgula, pode ser substituída por assim, vírgula, olha aí. Dessa forma, vírgula, certamente agiriam assim, vírgula, certamente agiriam de maneira muito mais comprometida e responsável. Então já encontramos a palavra correta que substitui as expressões dessa forma. É a palavra assim, que está aí na opção A. Então a opção correta é a opção A. As outras não substituem, mudam o sentido da oração. Veja, os políticos, vamos pegar aí porque na opção B de bola. Os políticos precisam compreender melhor o que é chamado caminho do bem, devem compreender melhor a ciência do bem comum, ponto. Porque, vírgula, certamente agiriam porque, separado e vírgula, porque, vírgula, certamente agiriam de maneira... Não, mudou o sentido. Não se encaixa aí esse porquê. Não se encaixa esse porquê aí. Vejamos a opção C de casa. Diz assim, os políticos precisam compreender melhor o caminho do bem, a ciência do bem comum, ponto. Embora, vírgula, certamente agiriam, nada a ver com embora. Ao contrário. Embora é o contrário. Não cabe aí. Vejamos a opção D de dado. Os políticos precisam compreender melhor o caminho do bem, a ciência do bem comum, ponto. Porém, vírgula, certamente agiriam, nada a ver. Porém, aí também é contrário. Porém, mas, nada a ver aí no sentido da oração. Nada. E vejamos a última opção. A opção é, traz a palavra aí, isto é. Vamos substituir dessa forma por isto é. Que os representantes, os políticos precisam compreender melhor o caminho do bem, precisam compreender melhor a ciência do bem comum, ponto. E aí vem, isto é, vírgula, certamente agiriam, não cabe de forma alguma aí. Tudo estranho. Então você vê facilmente que a única palavra que substitui as expressões no texto dessa forma é a palavra assim. Dessa forma, assim, entendeu? É uma noção de modo.
Então, a opção correta aí é a opção A. Opção A de amor. Mais um vídeo e muito obrigado.